Fala galera, tudo bem? Para você que já acompanha meu canal ou está chegando agora, eu tenho um apelo importantíssimo a fazer. Assista esse vídeo até o final, pois será um dos mais importantes e relevantes que eu já fiz até hoje. Pois eu oferecerei protocolos interessantes, não apenas para prevenir, mas para tratar esse vírus, que pode ser de extrema utilidade para você e pessoas que você ama. Lembrando que eu já falei a respeito disso no primeiro vídeo, então certifique-se de ver também, né? Porém, nesse vídeo nós iremos um pouco a mais. Falaremos da cloroquina, esse medicamento que está na moda agora para tratar o coronavírus. Será que realmente é eficaz? Vale a pena utilizar? Quais outras estratégias e suplementos eu posso fazer, né? E para você que não tem nenhum tostão furado no bolso, que está com dificuldades, não tem condições de fazer algum tratamento, existem formas naturais que você não vai gastar bem pouquinho e terá resultados. Veremos isso também, além de técnicas para prevenção e tratamento da possível pneumonia, né? Então espero que vocês estejam preparados. Vamos começar. Vamos falar agora da cloroquina hidroxicloroquina, medicamento da moda ou breakthrough para o tratamento do coronavírus 19. Bom, os nomes comerciais você encontra como Plaquenol, mas você pode comprar na forma genérica como sulfato de hidroxicloroquina. E você tem a cloroquina de fosfato. A diferença para o hidroxi e para a cloroquina de fosfato é que um passa a barreira do cérebro, esse aqui passa a barreira, e esse aqui não ultrapassa, tá? Então é basicamente isso. Agora, vendo na ciência os mecanismos de ação, por que estão recomendando tanto, falando que é tão maravilhoso? Vamos dar uma olhada. De acordo com esse estudo, efeitos da cloroquina em infecções virais, uma droga antiga para as doenças atuais, né? Como que ele age? Ele, por exemplo, aumenta o pH do endossomo dentro da célula. Então vamos supor que o vírus foi e entrou dentro da sua célula. Ele está aqui dentro dessa casinha, né? Ele está preso. E ele precisa que essa casinha se rompa para que ele despeje, solte para fora o seu material genético e siga seu processo natural de replicação e de disseminação que irá te infectar. Porém, para que ocorra esse rompimento de seu revestimento, o pH de dentro da célula precisa ser ácido. A cloroquina vai lá e alcaliniza esse ambiente, então muito mais dificultosamente o vírus conseguirá liberar o seu material genético e seguir o seu processo natural. Ah, que maravilha! Então a cloroquina é maravilhosa nesse sentido. Vamos ver, vamos chegar a uma conclusão no final, usar ou não usar. Bom, ele também é imunossupressor. Ah, mas como assim, Pada? Eu não quero ter a imunidade mais ativada para tratar a infecção? Sim, você quer. Porém, durante a febre, durante a pneumonia, onde há um quadro inflamatório exacerbado, é interessante diminuir a ativação imune. A cloroquina vai lá, olha aqui o seu macrófago, né? O seu macrófago é uma das principais células imunes, defesa do seu exército interno. A cloroquina vai lá e diminui a sinalização do macrófago para a ativação de outras células imunes. Dessa forma, citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, são desligados. E por esse efeito anti-inflamatório, é conhecido e utilizado há muito tempo por pessoas portadoras de doenças crônicas autoimunes com perfil inflamatório, como é o caso da artrite reumatoide, né? E por ser um medicamento anti-malária, o seu principal mecanismo de ação é de fato diminuir a concentração de ferro intracelular, mudando o metabolismo do ferro. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Porém, porque esse protozoário da malária utiliza o ferro aí, utiliza o processo para se multiplicar, para causar problemas. Porém, o Plasmodium falciparum, o protozoário responsável pela doença, pode criar resistência à cloroquina e aí o medicamento já perde sua eficácia. Em grupos de WhatsApp, etc., a galera estava falando que a cloroquina aumenta o zinco dentro da célula e por isso teria uma proteção antiviral muito interessante. Cientificamente eu não achei nada falando a respeito disso. A única coisa que eu achei é que ele de fato aumenta a concentração de zinco em células tumorais e pelo zinco ter um efeito naturalmente antitumoral, isso favoreceria um tratamento contra o câncer. De fato a cloroquina é usada no câncer por diversos motivos, mas não vem ao caso explorarmos isso agora. Vamos avaliar então alguns estudos científicos, Nós temos que ser neutros, temos que ser imparciais, ou seja, resultados que ela se mostrou positiva e negativo para chegarmos a uma conclusão do seu uso ou da abstência de seu uso. Quais foram os estudos positivos? Nesse estudo, todos são bem recentes, tá galera? Todos são agora de 2020. Então, por exemplo, cloroquina e hidroxicloroquina como armas disponíveis para lutar contra o coronavírus 19.
Existiram então ensaios clínicos, né, testes feitos em mais de 20 hospitais chineses, e eles afirmaram que eles conseguiram a utilização de 500 mg da cloroquina 2 vezes ao dia diminuir significativamente os efeitos da pneumonia, né, um dos principais colaterais que aflige a pessoa que contrai essa infecção viral. Ok, então a base científica foi a afirmação dos hospitais chineses, nada mais. Ok. Um outro estudo. Uma revisão sistemática da eficácia e segurança da cloroquina para o tratamento do coronavírus 19. O que eles se basearam, né, para fazer esse estudo? Nos relatos dos próprios hospitais chineses, né, mais de 23 testes clínicos chineses, documentos de diretrizes nacionais, é como eu pegasse e falasse, vou ouvir o que a FDA tem para falar, mais ou menos assim. E também um editorial de consenso de expert, ou seja, isso são bases sólidas para afirmar que a cloroquina funciona cientificamente? Obviamente não. Não tem um peso, aliás, não tem peso nenhum científico para afirmar, né, os seus efeitos. Porém, tratam-se de relatos, tratam-se de pessoas falando, olha, usei aqui no meu hospital e funcionou. Basicamente isso. Recomendando então para a pneumonia lá desde o SARS, né, para quadros leves, moderados e severos. Sendo a cloroquina utilizada 2 vezes ao dia em 500 mg por 10 dias, mais ou menos um protocolo padrão, e a hidroxicloroquina às vezes 200 mg ao dia por 10 dias. Mas, a depender da severidade do tratamento, né, da condição do paciente, o tratamento pode mudar seu tempo de duração, chegando de 5 a 20 dias. Então, basicamente isso. Outro estudo interessante, né, hidroxicloroquina e azitromicina, que é um antibiótico, como tratamento do coronavírus 19. Resultados, né, de um teste clínico aberto não randomizado. Então ele não é randomizado, ou seja, ele tem um peso científico forte? Não, não tem. Mais uma vez, trata-se de experiência empírica, prática das pessoas no hospital falando, olha, isso aqui funciona, ok? Então isso aí deve... A galera tem que ficar ciente disso, porque acha, não, tem uma base científica. Não tem. É muita gente usando e falando que funciona. Não estou dizendo que é mentira. Estou dizendo que esse tipo de relato também é importante ser ouvido. Então, 20 casos tratados em um hospital francês, havendo uma redução significativa da carga viral apenas com 6 dias de tratamento, que é maravilhoso, ok? Então, mais uma vez, teste clínico não randomizado. A azitromicina, ela tem um efeito antibiótico indireto na inflamação pulmonar, então ajudaria também nos casos agudos de pneumonia. Então fica aí a própria diminuição da inflamação pela hidroxicloroquina e da azitromicina. Aí eu te pergunto, será que tem outras formas de fazer isso, às vezes mais eficazes? Acompanhe o vídeo até o final para descobrir. Vamos analisar também estudos que mostram resultados negativos do uso do medicamento. Vamos lá, tem que ver tudo. Olha só, utilizaram na chikungunya, na infecção aguda, né? O que aconteceu? Utilizaram ali no dia 1, 2, 3, 600 mg e 4 e 5, 300. Para quem sabe a chikungunya, quando você pega essa porcaria aí, passa muito tempo e você pode ter dor nos ossos, artralgia que perdura por meses e até anos. Então eles fizeram o placebo, o grupo placebo, e fizeram um grupo que usou a cloroquina. 200 dias depois, foram entrevistar os pacientes. Aqueles que receberam a cloroquina reclamavam muito mais, mas de forma muito mais frequente da artralgia em relação ao placebo. Ou seja, qual a conclusão do estudo? Não há justificação para o uso da cloroquina para tratar infecções de chikungunya agudas, ok? E na dengue? Olha, esses estudos da dengue eu nem colocaria como negativos, mas neutros, porque ajudou numa coisa, piorou outra. Vamos dar uma olhadinha. Olha esse estudo aqui. O uso da cloroquina melhora sintomas relacionados à dengue. Então o que fizeram? Eles descobriram que a utilização desse, apesar de anti-inflamatório, não mudou absolutamente nada a duração, né, nem a severidade da febre. No entanto, para alguns pacientes, 63%, diminuíram consideravelmente a intensidade da dor. Porém, bastou parar o medicamento que a dor voltou com tudo. Então, será que deu algum problema no meio do caminho? A gente não sabe, né? Vamos lá, será que outros anti-inflamatórios poderiam ser usados de forma mais interessante? A gente não sabe. Vamos lá. Um estudo controlado randomizado da cloroquina no tratamento da dengue em adultos do Vietnã. Olha só, esses que tomaram a cloroquina, eles ficaram muito mais tempo com a dengue no corpo, com o vírus da dengue. Então a depuração viral, né? A depuração viral demorou muito mais no grupo da cloroquina, o que é ruim. Embora eles conseguiram ter uma menor incidência de ter febre hemorrágica, o que seria teoricamente bom.
Então, que nem eu falei, alguns efeitos positivos, outros negativos. Porém, olha só, cloroquina associada com efeitos significativamente mais adversos, como o vômito, a gente sabe que ele dá colateral de enjoo, entre outras coisas, né? Esse estudo também, cloroquina aumenta a replicação do vírus da influenza, né? Eles fizeram o teste em células do epitélio pulmonar, né? Esse teste não foi em vivo, foi em células, mas olha só, quando eles adicionaram a cloroquina, depois de ter colocado o vírus na célula, para ver o efeito, né? Falar, vamos ver inibindo e tal, o que eles descobriram? Que olha só, a efetividade, ele aumentou a produção viral, né? Então assim, a efetividade da cloroquina como agente antiviral na influenza é questionado e cautela no seu uso é recomendada, tá? São as conclusões do estudo. E esse é um outro estudo que saiu muito recentemente, que mostra que fala assim, o que ele afirma? Cloroquina ineficaz na dengue, ineficaz na chikungunya, o quadro piorado, né, quando feito em primatas. Ele aumenta a replicação no caso de alfavírus. E estudo de HIV, mas a pessoa com HIV utiliza a cloroquina há anos e é maravilhoso. São resultados inconclusivos quando você faz uma análise científica mais profunda, ok? Ele pode ser moderadamente eficaz na hepatite crônica C, realmente. Isso mostrou por quê? Porque ele aumenta a resposta de outros medicamentos que você utiliza, como interferon e ribavarina, ponto. E a eficácia da cloroquina, que ele é maravilhoso em vários vírus, a maioria é in vitro. Então, por exemplo, Zika mostrou eficácia, o enterovírus 7.1, coronavírus humano do tipo OC43 não é o novo agora, eles mudam suas características, então nada afirma que ele pode ser útil agora, entendeu? Não estou dizendo que não seja, a gente não sabe, é o que eu estou fazendo essa análise científica. E o estudo afirma também que a dose, né, entre a terapêutica e a tóxica, a margem é muito estreita entre elas, então deve-se tomar cuidado, ficar mais ou menos na que for recomendado anteriormente. Então a galera está falando de colaterais, na maioria é enjoo, você passa um pouco mal, etc. Porém a retinopatia macular, que é um dos efeitos mais preocupantes que a galera vem falando por aí, simplesmente não vai acontecer com uso agudo, com uso de poucos dias. Isso é uma coisa que há alguns anos aí vai acontecer, né? É o uso prolongado devido à dose cumulativa da droga. Vamos falar agora de interessantíssimos e eficazes protocolos. Mas lembre-se, caso você não tenha visto meu primeiro vídeo, faça um favor a si mesmo e vá lá agora, né? Que eu já cito várias estratégias muito boas. Falaremos dos farmacológicos e dos naturais. A começar pelos farmacológicos, né? Nós temos a Anita. E não é essa Anita não, é essa Anita. A nitaxosanida. É conhecido como um remédio para matar vermes, porém tem uma ação interessantíssima antiviral, antifúngica, antibacteriana e etc, né? Olha só, o que a ciência nos diz? Olha só. Nitaxosanida, uma droga de primeira classe, um agente de amplo espectro antiviral, né? Mostrou então aqui efeitos interessantíssimos para tratar o vírus da influenza, entre outros vírus, como gastroenterite, a dengue. Conheço pessoas com gastroenterite que se deram muito bem utilizando a Anita, por exemplo. Olha esse outro aqui mostrando inibição da hepatite B, replicação da hepatite C, etc. Olha esse aqui. O FDA aprovou a Anita, inclusive para aumentar as respostas, né, antivirais do organismo. Ou seja, mostrou muita eficácia no Ebola, aumentando o interferon. Lembrando que o interferon é uma das armas mais interessantes para combater vírus. Temos também o LDN. Ah, Pada, mas você não falou do LDN no primeiro vídeo. É porque eu não sei se o LDN, não achei nada científico até hoje, se ele estimula o TH1 e ajuda a combater infecções diversas, ou TH2 não ajuda a combater, mas amplifica o sistema anti-inflamatório. Só que pensando bem, seja um ou seja outro, ele será muito útil no caso do coronavírus, pois se ele estimular o TH2, né, ele vai diminuir a inflamação e pode facilitar no caso de febre, né, na sintomatologia e até mesmo da pneumonia. Ele mostra também uma diminuição da ativação das células imunes do cérebro, a microglia, então pode ajudar também bastante nessa parte. Nós temos o iodo, né, a famosa solução Lugol. Olha só que interessante. Não precisa ser a solução Lugol exatamente, pode ser a iodopovidona comprada na farmácia, né? Olha só, esse estudo feito, né, como prevenção de doenças utilizando a iodopovidona. Ops, saí aqui rapidinho. O que eles mostraram? Eles mostraram que quando você utiliza, como você lava a mão, a galera está desesperada para usar álcool em gel, né?
mas quando você usa um antisséptico com iodopovidona, o efeito de descontaminação da pele é gigantesco, muito superior ao álcool 70. E falando em coisa superior ao álcool 70, você poderia inclusive usar diluições de peróxido de hidrogênio. Sabe a água oxigenada 10 volumes que você encontra na farmácia, 3%? Se você jogar um pouco na mão e esfregar assim, você pode diluir a 1,5% caso sua pele seja sensível. Se você esfregar assim, é muito mais eficaz que o álcool em gel 70% e também mais barato, né? Agora o álcool tá caríssimo. E olha só, gargarejo com iodo, você pega, você põe um pouco na água, você faz aquele gargarejo, isso previne e muito infecções inicialmente no trato respiratório superior, prevenindo que passe ali para o inferior e gere uma pneumonia, né? Olha que interessante esse estudo. Iodo, a arma esquecida contra o vírus da influenza. Então esse estudo ele mostrou que ao longo de 25 anos, eles perceberam que o iodo era o agente mais eficiente para matar vírus, especialmente o da influenza. Aí quando eles esfregavam no focinho de rato, por exemplo, eles eram prevenidos de pegar a influenza. E sugeriram que se a gente usasse máscaras impregnadas com iodo, isso já seria de grande facilidade. E pessoas em ambientes hospitalares podiam ter aerosóis para tratar os quartos e impedir a contaminação. Pois é. Ah, mas respirar o iodo não faz mal? Não, de forma alguma. Inclusive existem protocolos de inalação cientificamente comprovados que iremos ver mais adiante, tá? Mas é o seguinte, olha aqui, ó. Aqui mostra os possíveis efeitos tóxicos da inalação do iodo e mostrou que não seriam possíveis, porque ele irrita as mucosas antes de gerar toxicidade, tá? Então na dose correta ele é seguro e muito bem-vindo. Inalação com baixas doses de peróxido de hidrogênio, que, se você continuar assistindo esse vídeo até o final, falarei protocolos a respeito disso, também é de grande utilidade, já sendo utilizado para tratar pneumonia em 1920. Então as doses antivirais para a utilização de iodo são muito altas, né? No caso da dose oral, e eu não recomendo de forma alguma, pois pode haver uma captação muito grande pela tireoide e você ter crises de hipertiroidismo. Então não faça isso. Se for usar oral, use uma dose um pouquinho maior ou normal que você costuma. 5 gotas de 5%, por exemplo. Agora, o uso da inalação é realmente muito interessante. Agora, olha que coisa incrível isso aqui. Isso aqui realmente é uma informação muito nova. Eu achei que não tinha no Brasil, achei para vender no Brasil. Vou ver como funciona mais ou menos a aquisição e se eu conseguir, eu faço um vídeo ou um texto explicando como. Você tem a beta-glucana, que é um dos agentes mais interessantes, né? Ele é presente na parede de fungos e ele é um agente estimulante, ele é um agente imunoestimulante extremamente bacana. Então a beta-glucana, quando você compra cogumelo e utiliza, é maravilhoso para a imunidade, porém da forma injetável, mais eficaz ainda, eu achei aqui, né? E também tem um imunoestimulador polivalente, que ele mistura não só a beta-glucana, mas também o BCG e outro eolisado bacteriano aqui. Só a mistura da beta-glucana e o BCG, né, ele é muito conhecido, utilizado no câncer, porque a pessoa no câncer tem a imunidade lá embaixo, precisa revigorar isso. Então essa mistura se mostrou muito bacana, muito interessante. Tá, então vamos ver se eu consigo. Não usar se você já tiver com febre ou com quadro de pneumonia avançado, porque ele é inflamatório por imunoestimular. Aí no caso você evita. Porém, para prevenir ou para tratar, reforçar a imunidade pós-crise é uma coisa muito interessante a se pensar, tá? Então, e falando em inflamação, eu pensei assim, pô, a galera quer usar hidroxicloroquina, ela é imunossupressora e etc. Pô, mas a vitamina D3 em altas doses também é imunossupressora. Por que não usar uma forma mais potente da vitamina D? O calcitriol, a versão já ativa do hormônio que, pumba, diretamente vai se ligar nos receptores VDR e gerar a cascata anti-inflamatória. Fui pesquisar algumas coisas científicas que eu encontrei. Olha só os mecanismos de ação. Então aqui a vitamina D diminui todo o sistema anti-inflamatório. NF-kappa-beta, células imunológicas, o que gera uma imunossupressão, o que é necessário na fase de crise, né? Diminui prostaglandinas, olha lá. Tudo efeitos, né, anti-inflamatórios. Então talvez numa pneumonia ajudaria muito, às vezes mais que uma cloroquina? Talvez, ninguém sabe porque não tem muitos estudos a respeito. Aqui mostrou o uso em células, né, infectadas com dengue, melhorando consideravelmente o quadro. E aqui também células contaminadas com influenza mostrou efeitos bifásicos, melhorando o efeito inflamatório pré-tratamento, porém aumentando a inflamação pós-tratamento. Então fica aquele questionamento, usar ou não usar, o mesmo questionamento que talvez deveríamos ter com a cloroquina. Dose geralmente recomendada no câncer, né, são 30 dias seguidos de 0,25 microgramas, tá? Lembra da versão ativa da vitamina D3, é esse aqui, o calcitriol.
Será que 10 dias, às vezes, no caso de uma pneumonia, no caso de um coronavírus, seria eficaz? Quem sabe, né? Coloco como sugestão. Como não tenho prática com isso, também não estou recomendando. Sempre um profissional deve te orientar. Uma forma barata de se proteger e muito interessante, com uma alta base científica, embora muitos dizem que não tenha base científica, existe uma enorme base, né? Basta ir pesquisar, não ter preguiça de estudar a respeito, são doses massivas de vitamina C. É óbvio que vários estudos mostram o uso venoso, ou até mesmo intramuscular. Porém, o uso oral, né, tanto na forma de lipossoma quanto na forma tradicional, só de você tomar na água, mostram-se eficazes em muitas coisas. E eu quero passar esse conhecimento para vocês. Aí você acha, nossa, quantos estudos você pegou? Isso aqui não é nem um 50º do que eu achei. Só estou pegando alguns. Olha lá. Doses massivas de vitamina C no tratamento de doenças virais. Se vocês entrarem e lerem cada um deles, vocês vão ficar impressionados na eficácia. É realmente maravilhoso. Cientificamente tem uma base muito maior que muitas outras coisas aí. Então, ó, doses massivas de vitamina C no tratamento de doenças virais, atividades imunomodulatórias e antivirais do ácido ascórbico, seu papel no sistema imune, inflamação crônica, né, doenças de inflamação crônica, aqui mostra aqui as evidências na imunidade, efeito antimicrobiano também, né, imunomodulatório. Aqui mostra que interessante que foi comparado em células, né, com interferon alfa que querem utilizar também aí para o coronavírus. E ele se mostrou superior, olha só. Ele também diminui o cortisol, nesse estudo mostra que um rato estressado, por exemplo, ele fica mais doente, por causa que o cortisol sobe, e ele consegue diminuir e equilibrar isso. Olha só isso que interessante. Isso é uma meta-análise, viu, gente? Que você toma vitamina C diariamente, mas começa a pegar uma doença, não sei o que, se aumenta um pouco a dose, ele mostra que ele encurta o tempo da doença, né? E isso aqui foi comprovado, né? Então, olha só, supressão do HIV, da replicação do HIV também em pessoas doentes. E esse estudo aqui é muito bacana, porque ele mostra quais são as doses orais, né, que você toma de forma oral, ideais para que não gere problema gastrointestinal e você consiga ter os efeitos benéficos. É muito bacana. E isso não é nada, não peguei nada, né? Então olha só, a administração pode ser venosa, muscular, geralmente na forma de ascorbato de sódio, e oral. Oral você vai pegar como ácido ascórbico. Ideal é que você pegue como lipossoma, mas a forma tradicional já funciona, tá? Se você quiser saber doses e protocolos, eu gratuitamente vou disponibilizar no meu site. Entra lá e dá uma conferida, né? E o que temos mais de bacana, o que temos mais de interessante? Vou mostrar uma coisa aqui espetacular. Fármacos russos. Olha lá a Rússia de novo aí causando. Vamos dar uma olhadinha. Então nós temos o Arbidol, chamado também de Umefinovir. É um antiviral potente, tá? Então, por exemplo, ele tem uma eficácia muito similar ao Tamiflu, que tratava a influenza, né? Que é uma droga de amplo espectro viral, quase não possui toxicidade e é muito rapidamente absorvida. Você trata influenza A e B, rotavírus, hepatite C e ajuda toda a ativação do sistema imunológico relacionado ao combate de vírus, né? Aqui previne a replicação viral também e pode ser usado inclusive profilaticamente para prevenir, gerar uma prevenção de você contrair o vírus, né? Outro medicamento interessantíssimo é o Trecresan. O que o Trecresan faz? Ele restaura o sistema imune, performance mental, ele adapta o seu corpo a situações difíceis, aumentando a capacidade de endurance, né, e essa resistência contra baixo oxigênio, hipóxia. Então você está lá com pneumonia, não consegue respirar, existe falta de oxigênio no organismo. Ele restaura isso, muito interessante. Baixas e altas temperaturas, adversidades ambientais e estimula todo o sistema imune para favorecer o combate ao vírus, diminuindo também e neutralizando toxinas, ou seja, aí também uma produção de anticorpos, né? Nós temos também o Lavomax, um agente imunomodulatório antiviral, também indicado para influenza e outras infecções agudas respiratórias, hepatite, herpes, citomegalovírus, vírus neurotrópicos, etc. Então aqui os mecanismos de ação, né, tudo direitinho, ele regula a taxa entre o TH e o Treg. Então isso aqui é muito importante para manter um ambiente adequado, por exemplo, quando você necessita desinflamar, né? Então isso vai ajudar, por exemplo, lá no quadro pneumônico e etc. Olha só, diminui a disseminação viral e etc. E nós temos os estimuladores do timo. No primeiro vídeo eu já falei a respeito, por exemplo, da isoprinosina e do levamisol. Porém aqui temos outras opções que podem ser adquiridas, né? O Vladonix é muito conhecido,
Esse aqui é injetável, esse aqui é o mais caro, tá? O Vladonix é o mais caro. O Timalin, que é o extrato de timo que você injeta, lembrando que o timo ativa todo o sistema imunológico de forma interessante, principalmente a maturação de linfócitos T. E nós temos a versão nasal. Olha, se a infecção está atingindo primariamente os pulmões, o trato respiratório, quer dizer que pode ser muito interessante borrifar isso no nariz? Claro que sim, obviamente. Então é isso. E agora vamos ver uma coisa muito bacana. Vamos falar agora dos tratamentos naturais. Eles são indicados principalmente para você que não tem nenhum tostão furado no bolso, mas não quer ficar à mercê, à deriva, né, de pegar uma infecção oportunista. Então, o que nós temos que ver? A super poção levanta defunto, o poder das ervas, o poder das fitoterapias, que muita gente negligencia, acha que não funciona por pura ignorância e falta de estudo, pois elas são extremamente potentes, né? Você pode fazer chá, você pode triturar as ervas e mandar encapsular ou tomar o pó misturado com água, né? Geralmente recomenda 1 ou 2 colheres de chá, né, de cada erva, de colher de sobremesa, na verdade, um pouco maior, de cada erva para 1,5 litro de água. Aí você vai ferver tudo como se fosse um grande caldeirão do Asterix e Obelix e tomar esse 1 litro, 1,5 litro ao longo do dia, todos os dias. Existem diferentes escolhas de ervas que você pode fazer. Essas aqui são todas cientificamente estudadas e funcionam muito bem. Você tem a erva gervão, trançagem, tá errado aqui, é tanchagem, né? Ipê-roxo. Você sabia que o ipê-roxo é o pau d'arco? A famosa erva pau d'arco? E quando eu descobri isso eu fiquei louco, eu fiquei muito feliz, porque faz tempo que eu estou procurando essa erva, ela é muito boa. O sabugueiro, por exemplo, impede a entrada do vírus na célula por interferir com o receptor utilizado pelo coronavírus, né? O receptor de angiotensina do tipo 2, porque ele é rico em ácido cafeico. Você tem também erva botão, unha de gato, urticária, folha de guaçatonga, equinácea, que tem que ser usada com parcimônia, pois pode aumentar a inflamação quando já manifestada uma febre, né, ou uma pneumonia. E a moringa oleífera, também muito conhecida na utilização do câncer. Você acha fácil essas ervas, não são difíceis. Você vai numa loja especializada que trabalha com isso, vê na internet, vê no Mercado Livre, por exemplo, procure, não é difícil, tá? Aí você fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar todas, vai ficar caro para mim, são muito mais baratos que os demais tratamentos. Porém, uma sugestão de combo, caso você tenha que priorizar alguma, seria o gervão, o ipê-roxo, a tanchagem e a erva baleira. Ah, mas cadê a erva baleira que eu não vi aqui? Porque a erva baleira, ela está no quadro de anti-inflamatórios e antifebre. Você sabia que a erva baleira tem estudos comparando ela com o diclofenaco? Um chá de erva baleira é tão eficaz quanto a utilização desse anti-inflamatório não esteroidal. Olha só que coisa interessante. E o picão preto ajuda bastante, né, a diminuir febre, por exemplo, quando você tem. Ah, mas eu quero usar uma dipirona também, posso usar? Quem vai te dizer isso é o médico que está te acompanhando. Todas as abordagens são válidas e bem feitas. E você pode misturar os temperos imunes, né? Então, cebola, sálvia, gengibre, alecrim, alho, cravo, canela, açafrão, semente de abacate, orégano, manjericão. Você pode pegar um pouquinho de cada um, tá? Uma colherinha de cada um, e misturar na sua poção mágica levanta defunto. Vai ficar algo extremamente poderoso, imunofortalecedor, né? Tudo isso é estudado, cara, não é simplesmente da cabeça, é tudo bem estudado. Existem as ervas extras também que poderiam ser utilizadas, como a clorela vulgaris, mas não sei se dá para fazer chá com ela. E assim, essas ervas aqui, elas são muito comuns, por exemplo, no tratamento de câncer. Eu sei que a clorela é segura, a erva de Santa Maria é segura, dá para fazer chá. As outras eu ainda não tenho conhecimento suficiente para opinar sobre, se elas são tóxicas em efeitos mais elevados, então recomendo que pesquisem. Mas geralmente as doses da escoletária, né, baicalensis, aqui 300 mg por dia, esse chaparral também parece que é muito forte, tem que ver direitinho. E esse tanaceto aqui, ele parece que é um antifebre poderoso também, né? Então fica aí a vocês, a seu critério, pesquisar. Vocês podem também tratar a pneumonia, com ervas e com outras abordagens. Por exemplo, com ervas. Existem ervas, né, muito interessantes que são broncodilatadoras e anti-inflamatórias do tecido pulmonar, como é o caso do casco do tronco da mangueira, que está escrito errado, né? Ela tem um poder interessantíssimo focado no pulmão. Então o tronco da casca da mangueira, você faz chá com isso, é interessantíssimo. Folha de amora, agrião, o gerânio, para quem não sabe, gerânio é o famoso caloba, vendido nas farmácias, remédio para reforçar a imunidade. E você pode comprar na forma de gerânio, talvez, se achar, pagando mais barato. Gengibre e guaco.
Então você pode fazer um chá bem forte disso que vai ajudar consideravelmente o seu pulmão. Lembrando, misturando às vezes possivelmente com a outra combinação em cima, caso você queira misturar tudo, fica a seu critério. Você pode também inalar, colocar o fogo ali, fazendo aquela ebulição, colocar as ervas e fazer uma respiração. Ou até mesmo procurar, quem sabe, óleos essenciais destas ervas e fazer um outro tipo de inalação através de um nebulizador, por exemplo, a erva baleira, hortelã, eucalipto, folha da mangueira inalado, né? Pô, folha da mangueira com erva baleira e gengibre, essa combinaçãozinha aqui é maravilhosa, ajuda muito, né? E falando o que você pode inalar para ajudar no caso de uma possível pneumonia, de uma prevenção às vezes. Então eu separei 3 opções. Se alguém tiver mais ideias, por favor, coloque nos comentários, porque eu tive que gravar esse vídeo rapidamente, eu separei o material em menos de um dia, então não tive tanto tempo para pesquisar e ter insights. Mas o peróxido de hidrogênio, por exemplo, ele é utilizado aqui para pneumonia, pneumonia desde 1920, na Primeira Guerra Mundial, pelo Dr. Oliver e Cantab, né? Eles utilizavam a infusão de peróxido, agora eu não me recordo se era intravenoso ou intraarterial, não era inalado. Porém, a eficácia contra a pneumonia era muito grande. Você pode usar ele inalado da forma correta e segura, tá? Esse aqui é um trecho do meu e-book onde eu cito a dose, eu disponibilizei aqui para vocês devido ao momento de necessidade. Geralmente a galera faz uma inalação, né, de solução final de 3%, mas eu acho muito forte. Se você fizer de 0,25% a 0,5%, já ajuda, já é mais que o suficiente, ajuda bastante a prevenir, faz com o olho fechado que pode gerar ardência no olho e no nariz. Outra coisa bacana, aqui ó, esse estudo científico mostra o uso de glutationa reduzida. Você vai lá e manipula. Eu quero manipular a glutationa reduzida. Em que dose? Geralmente 600 mg, aí você vai misturar em 4 ml de soro e vai respirar aquilo de 1 a 2 vezes ao dia. Então, se você entrar no estudo, você vai ver vários protocolos. Isso aqui é uma média que eu encontrei, né? Agora, se você for sensível a substâncias que têm sulfur, né, que é ricas em enxofre, se você come alho e passa mal, não usa glutationa nasal que vai fechar teus brônquios. É o que é muito raro, né? Muito raro pessoas que têm esse problema. Mas olha que interessante aqui, essa imagem do próprio estudo, mostrando que melhorou muito, né, essa abordagem, a função pulmonar. Melhorou muito, aumentou a saturação de oxigênio que está baixa em pessoas com problemas de pneumonia, etc. Melhorou aqui a resposta do sistema imune. Então ele é antioxidante, ele vai desinflamando e tirando o estresse oxidativo do tecido pulmonar. Muito bacana. E essa outra coisa é super barata. Por que barata? Porque você encontra na farmácia, embora eu pediria manipulado por possíveis contaminações do produto industrial. Mas o uso da iodopovidona, né? Tanto para inalar quanto para fazer gargarejo. Então olha só que interessante, eles utilizaram na inalação a solução de 1% de iodopovidona e nebulizou 2 vezes ao dia, tá? Então isso aqui fala que absurdo, vai respirar o iodo, não, mas tem estudo científico, poxa, vamos relaxar. Então essa imagem aqui, ó, o próprio estudo ele utilizou, ele fez essa inalação do iodo e ajudou consideravelmente, olha aqui, ó. A inalação da iodopovidona é um procedimento seguro para remover PPB, que são as bactérias, no caso que eles fizeram o teste, no trato respiratório superior, e esse método pode contribuir para prevenir a pneumonia bacteriana, mas qualquer pneumonia infecciosa, principalmente a viral, né? O iodo tem uma ação antiviral até melhor que a antibacteriana, tá? Então, tá, o que vamos ver agora? Tchananã! Nós temos o shot imune. É o seguinte, não existe comprovação para esse shot imune, não existe comprovação científica, embora muitas pessoas já utilizaram e relataram efeitos realmente espetaculares. Então é aquela coisa, né? Relatos, experiências empíricas, vocês podem pesquisar, pessoas que já fizeram o teste, o que elas têm a dizer. O que é? Né? Usado muito para dengue, por exemplo, né? Então eles misturam um suco de casca de abacaxi, tem que ser bem lavada, tem que ser higienizada para tirar o agrotóxico, tudo bonitinho. Você vai misturar com couve, com suco de um limão e um pedaço de inhame cru pequeno. Aí você vai falar, mas o inhame cru não pode ser tóxico, não pode ser perigoso. Aí eu te pergunto, inhame cru é seguro? Existem várias espécies de inhame. Existem os seguros e os tóxicos. Os seguros é esse aqui, ó. Tá vendo esse Yamaimo, que é também conhecido como inhame da montanha? Ele é seguro comer cru, porém é bom você colocar ele dentro de uma solução imersa, né, de vinagre por um tempo para diminuir o percentual de oxalato que ele possui, que não é tanto, né? Agora os africanos de jeito nenhum, que são tóxicos, né, que são esses dois aqui e os seus respectivos nomes, e esse Discorea dumetorum também, que contém toxinas. O inhame mais conhecido que a gente encontra na farmácia é o taro, é a Colocasia esculenta, né?
E é esse que a grande maioria das pessoas fazem o suco, embora ele seja considerado tóxico, mas na verdade não é que ele é tóxico, ele é rico em ácido oxálico, que pode gerar complicações em doses elevadas, mas vários alimentos que a gente come cru, tipo beterraba, entre outros, possuem ácido oxálico. Então assim, se você usar uma unidade, né, com parcimônia, talvez você não tenha problema. Porém é muito importante que você faça o teste de alergia, porque se você tiver problema, vai te dar problemas, né? Então faça o teste antes. Como é que é? Você vai bater o suco do inhame com o restante dos componentes e você vai passar o dedo nesse suco. Você vai passar na parte interna da boca e no antebraço. Vai esperar o quê? 5 minutinhos, 3 a 5 minutinhos. Formigou, pinicou, coçou, não usa. Você tem alergia, você não pode usar, esse oxalato vai fazer mal para você. Não aconteceu nada, pode usar tranquilamente. 99% das pessoas não tem problemas com isso. E também a técnica do banho de vinagre, igual feito com o inhame da montanha, né, de deixar uns 20 minutos imerso para diminuir a concentração de oxalato, também é possível. Tá bom, galera? Espero que esse vídeo de certa forma tenha trazido alguma luz, né? Estou tentando fazer de certa forma realmente passar uma informação relevante que traga uma diferença na vida de vocês, né? Um grande abraço a todos, muita sorte pra gente nesse difícil momento que o mundo está passando. Um grande abraço e fiquem com Deus.